Indo lá, não é, em Jó, capítulo 8, né? Então eu queria saudar aqui o Jerônimo da Guivalda, né? O Jerônimo e a da Guivalda, a Célia, que graças a Deus está se recuperando, né, Célia? Já está andando, não é, ali na sua casa, já está se recuperando, não está tendo mais dor, né? Graças a Deus, Deus te abençoe, viu, Célia? A gente está orando pela sua vida. E tudo vai dar certo. Fábio, Ed, Sara, as meninas, Deus abençoe vocês. O Eli, a Sandra, a Anelisa, a Letícia, o Ricardo, a Vanessa, o Henrique, os irmãos aí de Colina, Deus abençoe a vida de vocês. A Ana Cláudia, o Badá e as meninas, Deus abençoe. A Karina, minha esposa, né? Tem mais algumas pessoas online. Eu vi a Maria, Deus abençoe você, viu, Maria? Que já estavam esperando antes da live começar. Então, irmãos, queria saudar todos então, que estão nos assistindo nessa manhã. Só lembrando duas coisas importantes. A aula das crianças já foi disponibilizada, ao invés de fazer uma live, né? A Karina, que ficou responsável pela aula das crianças esse final de semana, ela preferiu fazer uma gravação, porque aí na gravação você tem um pouco mais de controle, né, da qualidade do material, do que você está oferecendo, né? Então ela fez uma gravação de uma aula muito interessante, fala sobre diferenças, né? Então já está lá no meu canal no YouTube, né? Logo em seguida, após essa escola bíblica dominical, eu faço uma aula para os adolescentes, né? Nós vamos falar sobre santidade. Eu acho que eu já até tratei desse assunto, mas é um assunto que eu quero tratar novamente e dar prosseguimento, né? Sobre aquele livro do J.C. Riley, Santidade. Tá? Então eu vou começar. Eu acho que alguns jovens já viram esse assunto, não sei se eu consigo trabalhar com os adolescentes também, mas eu vou passar novamente esse assunto, porque eu quero dar sequência a ele nas próximas lives, e a minha intenção é sempre ter algo relacionado aos adolescentes, ou gravado, não é, colocado no canal, ou na live, certo? Então vamos lá. Então eu quero saudar novamente aqui ao Gustavo, a Bia, o Thiago, né? O Almir e ali, o Almir está se recuperando aí, graças a Deus. O presbítero Valdeci, a Sônia, lá de Monte Alto. Amigos e irmãos em Cristo, Deus abençoe a vida de vocês, a família, né? E todos os irmãos de Monte Alto aí, né? Saudade de todo mundo. Deus abençoe. Irmãos, infelizmente, eu tentei mexer, estou tentando ver tutorial aqui, para ver a questão dos comentários, né? Aparecia sempre os comentários para mim ali embaixo e eu não estou conseguindo ver, não sei o que aconteceu, eu não sei se é um problema do meu celular, do Facebook, mas infelizmente aqueles comentários em tempo real que apareciam, eu conseguia acenar, não estão aparecendo para mim nesse momento, né? Já faz algumas semanas. Eu estou tentando, pelejando aqui, mas não estou conseguindo resolver isso aí. Então, peço desculpa aos irmãos. A Karina está atenta ali no celular dela para que a gente possa, algum pedido de oração, alguma pergunta, ela pode me trazer, tá certo? Mas o senhor, terça-feira o senhor consegue ver. É que terça-feira, irmãos, eu não uso o computador, né? Porque nas quintas e nos domingos eu uso já os slides no computador para fazer a gravação que vai para o canal. Então o vídeo que vai para o canal, ele já vai com os slides e além dessa explanação, certo? Então esse é o probleminha que a gente vai enfrentar aí, mas eu estou tentando corrigir. Então, queria saudar a todos, Deus abençoe, né? Os irmãos estão reunidos esse domingo aí. Vamos começar aqui então nossa aula. Vamos abrir lá nossas Bíblias em Jó capítulo 8.
Só lembrando, irmãos, uma coisa muito importante. Hoje o culto à noite vai ser em Colina, né? Colina não tem as restrições para que Barretos tem. Saudar aqui a Dona Hilda, Ana Rosa, que entraram agora, o João, a Márcia. Deus abençoe vocês. É que eu estou conseguindo ver ali nas bolinhas. Então, irmãos, a questão é a seguinte, tá? Deixa eu explicar. Colina, Barretos, toda a região foi rebaixada para a fase 1, né, da quarentena consciente lá. Mas a questão é a seguinte: desde o dia 25 de março, o presidente da República considerou igrejas como serviço essencial. Então, ou seja, as igrejas elas poderiam continuar funcionando desde que seguisse os protocolos de combate à Covid, né? Então, a igreja deveria funcionar dos mesmos moldes, com os mesmos protocolos do mercado, da farmácia, assim por diante. Queria saudar o Osmir, a Cláudia, Deus abençoe vocês. Mas, aqui em Barretos, o Ministério Público entrou com... eu não vou saber dizer o nome aí, não é? Os irmãos advogados sabem. O Ministério Público ele viu com maus olhos porque viu aí o risco de contaminação, né? Então o prefeito acatou e desde o mês passado, né, foram proibidos os cultos presenciais. Aí você fala assim, não, mas pastor, eu vi lá no decreto do prefeito dizendo que atividade religiosa pode. Pode, desde que seja individualizada, sem aglomeração. Não dá para você fazer culto individualizado e sem aglomeração. Então, não pode ainda em Barretos. Nós pesquisamos em Colina, Colina não tem restrições, porque Colina ainda continua entendendo que igreja é serviço essencial e que pode-se abrir a igreja. Entendeu? Como mercado, como farmácia, como serviços essenciais. Então, Colina não tem restrições, por enquanto. Então, hoje nós fizemos o culto semana passada, né? E vamos também fazer o culto hoje lá. Então, a live do culto começa mais cedo, começa às 6 horas. Eu vou tomar todo o cuidado do mundo, a Karina vai junto, até para a gente estar com 2 celulares, para se pifar o meu, tenho dela, estou levando extensão, então é bem possível que não aconteça o mesmo problema da semana passada. Semana passada, do nada, minha bateria descarregou, eu não consegui carregar na hora, não consegui fazer nada, não tinha ninguém com carregador, fui pego de surpresa, e ali, então os irmãos acabaram não conseguindo assistir o restante do culto. Mas esse problema pode ser solucionado com extensão e carregador, né? Então eu estou levando extensão e carregador para evitar esse imprevisto, certo? E também a Karina vai estar com o dela, na pior das hipóteses, a gente troca o celular e continua gravando do mesmo jeito, tá bom? Então o culto hoje será às 6 horas em Colina, vai estar na live e vai estar também depois, segunda-feira, eu coloco no canal do YouTube para aqueles que não tem Facebook ou que preferem ver no YouTube, certo? Então vamos lá, vamos começar. Deus abençoe a todos, saudando a todos aí que já chegaram, aqueles que vão ver depois. Jó capítulo 8, aqui a Bildade afirma a justiça de Deus. Esse é o título da edição aqui da revista atualizada. Assim diz a palavra do Senhor. Então respondeu Bildade o suíta: até quando falarás tais coisas? Até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se os teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão.
Mas se tu buscares a Deus e o Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em seu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Pois eu te peço alguma pergunta agora às gerações passadas, e atenta para a experiência dos seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos. Porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura, não te ensinarão os pais, não haverão de falar-te, e do próprio entendimento não proferirão essas palavras? Pode o papiro crescer sem lodo, ou viça o junco sem água? Estando ainda na sua verdura e ainda são colhidos, não colhidos, todavia, antes de qualquer outra erva, secam. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. A sua firmeza será frustrada, e a sua confiança é teia da aranha. Encontrar-se-á a sua casa, e ela não se manterá. Agarrar-se-á a ela, e ela não ficará em pé. Ele é viçoso perante o sol, e os seus renovos rompem no seu jardim. As suas raízes se entrelaçam num montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas se Deus arranca do seu lugar, então este o negará, dizendo: Nunca te vi. Eis que deu a sua vida, e do pó brotarão outros. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de ignomínia, e a tenda dos perversos não subsistirá. Oremos ao Senhor pedindo a luz do Espírito Santo. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia, obrigado porque todas as coisas estão seguras nas tuas mãos. Dá-nos, Senhor, que iluminados pelo teu Santo Espírito, possamos ter essa palavra aplicada em nossos corações para a glória do teu santo e bendito nome. Nos ajuda, Senhor, a entender os problemas do moralismo, nos ajuda, Senhor, a entender a maneira triste como o moralismo encara o homem. Nós pedimos tudo isso, Senhor, pedimos a tua ajuda, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Então, irmãos, vamos lá. Então, como eu havia dito no início, né? Mas antes queria saudar aqui o Washington e a Amanda, né? Que entraram na nossa live. Deus abençoe vocês. Eu não consigo me ver mais todos, mas no final da live eu distinguirei cada um particularmente. Irmãos, então nós vimos ali, primeiro argumento de Bildade é Deus não perverte o direito e a justiça, né? Deus não perverte o direito e a justiça. Então, a grande questão de Bildade não está necessariamente, né, naquilo que Jó acabara de falar. A questão dele é o seguinte, né? Ele está preocupado com... Desculpa, ele não está preocupado com o capítulo 3, como ele faz. Ele está preocupado com a oração de Jó, né? Jó acabou de orar ao Senhor e isso o deixou desconcertado. Parece que Jó está acusando a Deus. Então, ele vai dizer o seguinte: olha, Deus não pode perverter o direito e a justiça. É o grande primeiro argumento. E ele vai solidificar esse argumento sobre a tradição. Olha, pergunta ao seu pai, vamos perguntar aos ancestrais, porque nós somos de ontem, né? Então vamos à tradição. Eu disse aula passada que esse foi e é o argumento do catolicismo romano, né? Até hoje, nas suas deliberações, né? Olha, essa é a tradição, né? Essa é a tradição. Se você olhar, por exemplo, lá o texto de
o texto conciliar dos católicos, né? Dei Verbum, lá você vai encontrar o seguinte: olha, a tradição e a inspiração do Espírito Santo vêm da mesma fonte. Então ambas têm a mesma autoridade, né? Então esse é um perigo seríssimo, né? Então, o segundo argumento dele é as veredas dos que se esquecem, né? Então aqui, meus irmãos, ele começa antes, né? Só lendo um texto do Anderson. Bildade não reconhece a possibilidade do perdão. Nada pode vir entre o pecado e suas consequências. A única alternativa é ser puro e reto, né? Puro e reto. Aqui no versículo 6 ele fala isso, né? Se fores puro e reto, ele, no caso Deus, sem demora despertará em teu favor. Onde Bildade está falando de forma inconveniente? Bildade está falando de forma inconveniente porque ele está julgando, né, o Jó pelas aparências, e ele não está levando em consideração aquilo que Deus pensa de Jó. Porque Deus disse que Jó é um homem íntegro, reto, temente e que se desvia do mal. Então, as conclusões de Bildade são conclusões que vêm de uma análise superficial e moralista. Esse é o problema, né? Então ele está dizendo assim: olha, Jó, seja puro e reto. Mas Jó, de fato, ele tem essas qualidades, e quem as atesta é o próprio Deus, né? Como diz aqui no versículo 6. Nesta base, Jó pode buscar a Deus e ser recompensado. Deus enriquecerá uma possibilidade alternativa despertará a Jó, restaurando as suas propriedades legítimas. Então a grande questão aqui do Bildade é o seguinte, né? Para o Bildade, para o Elifaz e também para o Zofar, de alguma maneira, as bênçãos estão relacionadas aos bens, aquilo que se pode ver, né? Então, como você sabia que Jó estava sendo castigado por Deus? Porque ele havia perdido os bens. Ele havia perdido a família, não é? No caso, os filhos, as ovelhas, os bois, os camelos. Então, a saúde. Então, as evidências eram que Jó era alguém castigado por Deus, né? E qual era a maneira de sair desse castigo? Não era ficar reclamando, não era ficar amaldiçoando o dia do nascimento, não era questionar Deus. Por quê? Porque Deus não perverte o direito e a justiça, né? Ou seja, se isso está acontecendo na sua vida, é porque você de alguma maneira pecou e você deve se arrepender para que você tenha aquilo que você perdeu, que você seja restituído. Então, meus irmãos, dois pontos que nós temos que tomar cuidado nesse texto. Primeiro, é a doutrina da retribuição. A doutrina da retribuição diz o seguinte: olha, todo pecado, todo problema é decorrente, todo problema, toda a dor, o mal, é decorrente da justiça de Deus contra algum pecado que nós tenhamos cometido. Essa doutrina, meus irmãos, não se sustenta nas Escrituras. Jesus disse que não era assim. Lembra lá no Evangelho de João, quando os discípulos vão perguntar do cego de nascença? Foi ele que pecou os seus pais? E Jesus vai dizer: olha, nem ele nem os pais. A enfermidade dele é para a glória de Deus, né? Quando os galileus vão perguntar a Jesus, né, sobre aqueles que Pilatos havia matado e misturado o sangue deles ao seu sacrifício,
Jesus vai dizer: se vocês igualmente não se converterem, vocês também perecerão, né? Se vocês não se converterem, igualmente vocês perecerão, né? Desculpe. Então, a questão é essa. Os problemas da vida não são decorrentes do pecado, né? Do pecado. Então, olha, de tal maneira que para que eu mude a minha maneira de ser, para que eu mude o procedimento de Deus, eu tenho que fazer algo para que Deus me retribua de outra maneira, certo? Então, qual é o conselho de Bildade? Olha, Jó, você quer ser restituído das coisas que você perdeu? Então seja puro e reto, porque Deus vai te restituir, né? Não é, isso é uma troca, é uma barganha com Deus. Eu faço algo e Deus me responde me devolvendo aquilo que ele retirou. Meus irmãos, essa doutrina, apesar de não se sustentar nas Escrituras, ela foi largamente usada, inclusive até muito próximo da gente, não é? As pessoas ainda continuam com essa ideia na cabeça. Olha, fulano está passando por isso porque ele fez alguma coisa. É castigo de Deus na vida dele, né? Meus irmãos, isso não pode, isso não tem parâmetro bíblico, né? Não tem parâmetro bíblico. Algumas vezes nós seremos afligidos aí com doenças, com problemas, e isso não quer dizer que seja uma compensação ou um castigo por causa de algo que tenhamos feito, certo? Muitas vezes o crente vai passar por problemas para que ele seja provado, e uma vez a sua fé sendo provada, ela redunde em perseverança. Quem diz isso? Tanto Tiago, capítulo 1, quanto ali Paulo em Romanos, capítulo 5. Não é? Então Deus muitas vezes permite que nós sejamos provados, que nós até sejamos tentados, né? Para que possamos compreender a dimensão de nossa fé e tenhamos uma postura mais sólida, mais firme, mais convicta, não é? Então, meus irmãos, isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça, não é? Então, o segundo ponto da argumentação do Bildade está enraizado nessa figura que ele criou do caminho dos que se esqueceram de Deus, né? Então ele vai falar aqui, olha, ele faz algumas metáforas, né? Mas aqui no versículo 13, veja só: são assim as veredas de todos quanto se esquecem de Deus. Ele usa duas metáforas anteriores. Olha, pode o papiro crescer sem lodo? Ou viça o junco sem água? Estando ainda na sua verdura e ainda não colhidos, todavia, antes de qualquer outra erva, se secam. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. Então ele usa aqui duas metáforas, a do junco, né, e a do papiro. Irmãos, apesar de você conhecer papiro como uma folha, né, o papiro é uma planta muito parecida com o junco, muito parecida com o bambu, né? Só que o papiro é um bambu diferente, não é? As pessoas tiravam as fibras do papiro, entrelaçavam numa a outra, prensavam essas fibras, né, já secas, e isso se transformava numa plataforma onde você poderia não só escrever, como desenhar, não é? Muito parecido ao papel, né? Claro que o papel vai ser muito melhor que o papiro por duas razões. Primeiro, pela durabilidade dele, né? O papel dura mais que o papiro. O papiro facilmente pode se desentrelaçar e aí perder todo o trabalho que se colocou sobre ele.
E também o papel ele é feito a larga escala, né, com a celulose. Então você tem uma produção muito maior de papel, né? Então o papel é uma coisa maravilhosa. O papiro é uma planta. E está dizendo que tanto o papiro quanto o junco, eles secam antes das outras plantas. A questão dele é essa, né? Que tanto o papiro quanto o junco, eles secam antes das outras plantas. E ele está falando que assim é o caminho daqueles que se esquecem de Deus. Ou seja, ele acaba secando, né, perecendo antes dos outros. Então Jó, ele estava passando por aquele momento difícil, né, da perda dos filhos, da perda da saúde, da perda dos filhos, da perda dos bens, da perda do respeito das pessoas, porque ele era como o junco e como o papiro. Ele estava secando, perecendo antes. Por quê? Porque ele havia se esquecido de Deus, né? Então, quando você se esquece de Deus, você perece, né? E a sua esperança também perecerá. Entendeu? Então é uma dura acusação que o Bildade faz, né? Lembra que lá no versículo 8 ele chamou a tradição como sua autoridade. Então, ou seja, novamente ele traz essa ideia. Olha, está acontecendo isso na sua vida porque as coisas são assim. As coisas acontecem dessa maneira. Elas seguem uma tradição que não pode ser violada. No versículo 15, né? Encontrar-se-á a sua casa e ela não se manterá. Arrancar-se-á ela, agarrar-se-á ela e ela não ficará em pé. Então, aqui há quase uma constatação, né, de Bildade sobre a realidade de Jó, não é? Então a casa de Jó caiu, sim, e por mais que ele se agarre às coisas que ele tem, ele perdeu tudo. Não há mais nada que se possa fazer, né? Ele fracassou-se, perdeu-se, né? E aí ele volta novamente à metáfora do papiro e do junco no versículo 16. Ele é viçoso perante o sol, e os seus renovos irrompem no seu jardim. As suas raízes se entrelaçam num montão de pedras e penetram até as muralhas, né? Aí no versículo 18, mas se Deus o arranca do seu lugar, então este o negará dizendo, nunca te vi, né? Então Bildade acredita que os que abandonam a Deus, quando são pegos, eles vão falar assim, olha, eu nunca vi, eu não sei o que está acontecendo comigo. Então, a alegação de inocência, de integridade de Jó, é vista por Bildade dessa maneira. Então, para Bildade, Jó é semelhante ao junco e o papiro, né? Por quê? Porque ele está secando antes da hora, ele está perecendo antes da hora. Então, essa evidência mostra quem Jó é, né? E quando Jó alega a sua inocência, ele fala que, olha, eu não fiz nada para merecer isso. Eu não pequei de maneira que o Senhor possa me castigar dessa maneira. Então, ele está falando para o Jó o seguinte, Bildade, né? Olha, Jó, você é igual a todo ímpio. O ímpio, ele faz coisas erradas, ele pratica aquilo que desagrada a Deus, mas quando Deus pega o ímpio, né, ele fala assim, não, eu nunca vi, não fiz isso não, eu sou inocente, né? Então, irmãos, em outras palavras, né, eu estou citando aqui o reverendo Daniel Santos, todos esses argumentos aqui, em outras palavras, o Bildade está falando que o Jó é um ímpio. É um ímpio. Ele
ele parece crente, né? Ele parece uma pessoa temente a Deus, mas na verdade ele não é, né? Ele não é. Ele é alguém que vive de aparências, né? Ele vive de aparências. Terceiro argumento de Jó: Deus não rejeita o íntegro, né? Ou seja, se você fosse esse homem que você diz que é, né? Deus não teria rejeitado você. Esse é o ponto, o terceiro argumento de Bildade. O terceiro argumento, citando aqui o Reverendo Daniel Santos, é também construindo sobre a doutrina da retribuição, projetando Deus como um recompensador da integridade e castigador, não é, da iniquidade. Faltou um desenho aí no slide. Então, ou seja, Deus vai recompensar os bons e vai punir os maus. Ponto. É essa a doutrina da retribuição. Qual o problema disso pra gente, irmãos? A doutrina da retribuição, de alguma maneira, ela entende que o homem pode ser justo. A doutrina da retribuição, ela entende de alguma maneira a justificação pelas obras. Ou seja, eu tenho obras para que o Senhor me retribua, né? O problema, irmãos, e é que nós vamos identificar na doutrina da retribuição, primeiramente é que Jesus é contra ela. Então, ponto, acabou aí. Segundo, é que não há um justo sequer, né? Salmo 14, não há um justo sequer. Então, como nós poderemos querer alguma retribuição de Deus? Não é verdade? Então, olha, vou citar aqui o Salmo 14. Opa. Diz o insensato em seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um justo sequer. Então, não há um justo sequer, nem mesmo Jó é justo, pastor. Não nos parâmetros, né, que esse salmo requer. Ou seja, mesmo Jó sendo visto por Deus como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, o Jó, tal como nós, era pecador. O Noé, apesar de ser um homem justo e íntegro, que andava com Deus, também era um pecador. Nós somos pecadores. Mas, pastor, o senhor há de convir que há entre nós, né, e eles, né, há muita diferença, né? Há muita diferença nessa intimidade com Deus, né? Nós não temos a mesma intimidade com Deus do que Jó teve. Meus irmãos, primeiramente isso é muito relativo. Segunda coisa importante é que há diferentes graus para a santidade e para o pecado, certo? Assim como o pecado tem gradações, há pecadores que quase parecem justos, né? Cujas ações não são tão depravadas, não são tão ofensivas, mas são pecadores, e porque não estão em Cristo serão condenados. Há pecadores contumaz, que fazem coisas absurdas, abomináveis. Assim também na santidade. Você tem pessoas que têm uma relação muito profunda com o Senhor, são pessoas de uma vida de profunda intimidade com Deus, de oração, uma vida de piedade. E tem pessoas que, especialmente aqueles que começam na fé, que não têm uma grande profundidade na sua vida de oração, na sua vida de leitura das Escrituras, né?
Mas ambos, né, tanto o grande piedoso quanto aquele que não é tão piedoso assim, ambos estão salvos no sangue de Cristo. Né? Um exemplo disso é o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, até aquele exato momento, ele era um criminoso, que inclusive ele mesmo reconhece que ele merece estar na cruz. Né? Mas, ao reconhecer a Jesus Cristo, o Senhor vai dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, independente do grau de intimidade que nós tenhamos com Deus, a salvação não se dá por isso, a salvação se dá pela graça. Né? E independente do grau de depravação de uma pessoa, a condenação dela se dá pelo simples fato de quer os menos depravados, quer os mais depravados, ambos estão sem Cristo. A salvação não se dá por nada a não ser o Senhor. Né? Justificados mediante a fé temos paz com Deus. Né? Nós somos salvos pela graça, né? Nem pela fé, nem pelas obras. Ou seja, por que eu não sou salvo pela fé? Porque tanto a graça quanto a fé são dons de Deus. E as obras, ninguém é salvo por elas, para que ninguém se glorie do Senhor. Efésios 2. Então, irmãos, a doutrina da retribuição, de alguma maneira, ela vai dizer que o homem ele pode ser justo de tal forma a merecer a retribuição de Deus. Então esse é um problema sério, porque nenhum de nós merece. Tudo aquilo que o Senhor nos faz de bem é pela sua graça, não por nossos méritos, certo? Bildade, aqui no versículo 19 e 20, veja: eis que deu a sua vida e do pó brotarão outros. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Né? Aqui ele coloca grupos distintos. Né? Ele está querendo dizer o seguinte: olha, Jó, você não é reto e você não é íntegro. Você não é reto e você não é íntegro. Meus irmãos, Jó nunca admitiu aqui que ele tem que ele não seja pecador, certo? O grande problema de Jó, nós vamos continuar vendo isso na nossa aula, não é o fato de Deus ter direito de prová-lo, né? Nem o fato de não seja pecador. A questão de Jó é a questão da perspectiva. Ele não consegue entender o porquê Deus está fazendo isso com ele. Ele não consegue entender o motivo. Esse é o problema. Então aqui, quando Deus fala que Jó é justo e íntegro, quando Deus fala que Noé era justo e íntegro e andava com ele, ele não está dizendo que essas pessoas não tinham pecado, tá? Está mostrando o grau de intimidade que essas pessoas tinham com ele. Jó deve buscar o Senhor, esse é o conselho dele, né? Por quê? Porque se ele fosse íntegro, Deus não rejeitaria. E o que é para a Bildade a rejeição de Deus? A perda dos bens, dos filhos, da saúde. É muito parecido com a própria doutrina de Satanás. Se você observar o arcabouço da doutrina de Elifaz e de Bildade, de certa maneira ela não se diferencia da maneira como Satanás entende a fidelidade do homem a Deus. Se você for aos primeiros capítulos, no capítulo 1 e 2, o que Satanás diz para Deus? Quando Deus fala assim, ó, observasse meu servo Jó, não há na terra ninguém que seja íntegro, reto, temente a Deus como ele. Né? Então Deus coloca em evidência Jó. E qual é a resposta de Satanás? Né? Traduzindo em miúdos, as duas respostas de Satanás vão falar o seguinte:
As pessoas só adoram a Deus se elas conseguem ter algo em troca. Ninguém adora a Deus de graça. Jó, por exemplo, adora a Deus porque ele tem bens, porque ele tem uma família bonita, ou porque ele tem uma saúde, né? E na cabeça de Satanás, se você tocar nos bens ou na saúde de alguém, essa pessoa fatalmente blasfemará. Não foi o que aconteceu com Jó. Das duas vezes em que Jó foi tentado, nas duas vezes Jó vai responder com fidelidade. Na perda dos filhos e dos bens, ele vai falar: Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Na perda da saúde, quando a mulher manda que ele blasfeme para que morra, ele vai entender que nós, assim como nós recebemos os bens de Deus, nós também temos que receber aquilo que nós não gostamos tanto, não é? Jó vai ficar aquele período em silêncio, né, refletindo nessa questão da perspectiva, o motivo das coisas, e no capítulo 3 ele vai amaldiçoar o dia do seu nascimento. E aí nós temos os seus debatedores justamente reforçando essa ideia de Satanás de que, olha, você perdeu tudo, então você é um rejeitado, não é? Você não é um íntegro. Deus não dá mão com malfeitores, você é um malfeitor, porque Deus não está com você. É aquela ideia de que Deus só está com a gente nos momentos bons, né? E nas coisas boas. Esse é um problema muito sério que as pessoas cometem sem perceber, não é? Por exemplo, agora nós estamos passando essa pandemia, né? Do novo coronavírus. Então, as pessoas, todo mundo quer uma explicação, não é? E a teologia tem que oferecer uma explicação. A igreja tem que oferecer uma explicação. Então, qual vai ser a explicação? O que as pessoas tentam fazer? Olha, isso aí foi um vírus criado em laboratório. Não estou dizendo que foi ou não foi, entendeu? Eu só quero dizer uma coisa: o homem só pode criar a partir do que já foi criado, certo? E Jesus diz lá em Mateus que nenhuma folha cai da árvore sem que Deus tenha conhecimento, né? Lembra quando Jesus diz: você pode vender um pardal por 2 asses, mas ele só cai do céu se Deus quiser, não é? Então, ou seja, Deus é soberano sobre todas as coisas. Então as pessoas querem livrar a barra de Deus diminuindo a sua soberania. Essa é uma maneira. Olha, o novo coronavírus está aí, mas não foi criado por Deus. Foi criado pelo homem. Foi o homem que criou o novo coronavírus. Deus não tem nada a ver com... Não bota isso na conta de Deus. Qual é o resultado dessa conta? O resultado dessa conta é que você tem um Deus que não é soberano. Então tem áreas da sua vida nas quais Deus não manda nada. Tem áreas do mundo, do homem, em que Deus não manda nada. Então, se Deus não é soberano sobre um ponto da natureza, quem me garante que ele seja soberano sobre as outras? Ou se ele é totalmente soberano sobre as outras? Então, meus irmãos, isso é um problema sério. Nós não podemos diminuir a soberania de Deus. Deus é soberano. Então, mesmo que esse vírus tenha sido criado em laboratório, ele não foi criado sem elementos da criação, né? Então ele foi um vírus que já existe, né? Desde o começo do mundo, mas que foi potencializado, que foi que ganhou novas potencialidades, ou e nós temos que entender que Deus foi soberano até mesmo sobre isso. Então essa é uma maneira. A outra maneira, né? Então uma maneira de tentar livrar Deus do mal é falar assim: olha, ele não é tão soberano assim, não é? A outra maneira é tentar colocar Deus em um grau de distanciamento. Olha, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não precisa lidar com essas coisas. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, né?
Porque a gente tem que entender, quando nós entendemos um Deus soberano, nós entendemos um Deus que está no controle de todas as áreas de nossa vida. Aí você pode falar assim, então pastor, por que nós temos o novo coronavírus? Por quê? Por que existem esses problemas? Eu falei isso no sermão da semana passada, né? Quando eu tratava sobre os selos ali de Apocalipse 6. E você vê lá que quando o Cordeiro vai desatar os selos, né, do livro que estava à direita do Senhor no trono, dentro, o conteúdo desse livro são o castigo de Deus sobre a terra, né? O castigo de Deus, a ira de Deus. E você vê que os 4 primeiros selos que são desatados, nós temos 4 cavaleiros, né? O cavaleiro branco, que sai vitorioso para vencer, e nós falamos que esse é o Evangelho, que antecede os problemas do mundo. Nós vimos que o outro cavaleiro, o cavaleiro vermelho, é a guerra, né? Nós vimos que o outro cavaleiro, o cavaleiro preto, né, é a fome, a escassez, né? Não uma fome caótica, mas a escassez de alimentos, né? Porque você vê lá que uma medida de trigo era vendida por 1 denário, então a pessoa precisaria trabalhar um dia inteiro para comprar o mínimo de comida que se poderia ter. E nós vimos que o quarto cavaleiro, o cavaleiro amarelo, né? O Cloros, né? Amarelo, um amarelo esverdeado, amarelo de palidez, né? É a doença. Então, nós temos aí pessoas morrendo pela espada, pelas doenças, pelas feras, não é? Então, nós vemos que esses 4 cavaleiros, eles iniciam esse processo de disciplina. Então, quando nós vemos o Evangelho, mas pastor, o Evangelho é uma disciplina de Deus? Sim. Com certeza, aquele que não crê no Evangelho será disciplinado por ele, será condenado por ele. A palavra de Deus, ao mesmo tempo que ela é bênção para aqueles que creem nela, ela é uma terrível disciplina àqueles que não creem. Porque ao mesmo tempo que a palavra ela abençoa e salva, ela também condena. Porque nós seremos condenados, as pessoas, nós temos convicção na salvação em Cristo Jesus. Mas as pessoas que são condenadas são condenadas pela palavra. Pela palavra. Ela é suficiente, né? Porque elas desprezaram a palavra de Deus. Isaías vai dizer que a palavra do Senhor nunca volta vazia, né? Ela sempre cumpre os seus propósitos. Então, na vida do crente, a palavra cumpriu os seus propósitos, abençoando, mostrando a salvação, mostrando uma vida que agrada a Deus. E na vida do ímpio, a palavra ela evidenciou a sua condenação, porque apesar de ter ouvido a palavra, ele a negou, né? Ou de forma contumaz, logo de início, né? Ou de forma gradativa, não sendo fiel a ela e se tornando um apóstata no decorrer do tempo. Então, irmãos, isso tem que ficar muito claro para nós. Então, as doenças, as guerras, as doenças, né? A fome, elas são anúncios, né? São os selos, as trombetas ali de Apocalipse, anunciando que o Senhor virá. Então, esse momento de novo coronavírus, né? Esse momento de novo coronavírus, ele serve para nós de que maneira? Né? Da maneira de nós entendermos que Jesus está às portas. Né? Então nós temos aqui, pastor, sobre a pandemia, já ouvi que é o cumprimento de Apocalipse 6, versículo 8. Né? Vamos lá para Apocalipse 6, 8. Né? Eu estou falando exatamente ali de Apocalipse. Né? Eu não diria cumprimento, né? Porque parece que, sabe, Nailda, até agora esse texto ficou sem cumprir, né? E cumpriu agora sim, né? Olha só, olhei o cavalo amarelo, né? Sabe, minha irmã, eu acredito piamente no seguinte:
todas as epidemias que existiram na humanidade, nós não tivemos poucas, como a peste negra em 1349, como a gripe espanhola em 1918, como a febre amarela que dizimou cidades, como a cidade de Campinas, por exemplo, no século XIX, como o novo coronavírus, como a gripe suína em 2008, como a SARS, todas elas estão incluídas em Apocalipse 6:8. Todas elas fazem parte, elas são de alguma maneira, né, parte dessa profecia, né? Então, nós não podemos dizer o seguinte: olha, isso está acontecendo agora e agora se, porque senão vira aquela ideia, né, do tribulacionista. O que o tribulacionista diz? Olha, nós estamos vivendo em paz, haverá um dia de uma grande tribulação. Essa grande tribulação não começou ainda, ela vai começar em um dia específico, e nesse dia nós teremos todos esses eventos de uma forma ampliada. Não é isso que nós acreditamos, não é isso que eu acredito, pelo menos. Eu entendo que nós já vivemos na grande tribulação, né? Porque nós já vivemos os últimos dias. Foi isso que Pedro mostrou para nós no sermão de Pentecostes, quando ele fala assim: olha, hoje se cumpriu a profecia de Joel, e a profecia de Joel era para os últimos dias. Nós já vivemos os últimos dias. Então, nessa perspectiva dos últimos dias, nós vemos momentos em que essa tribulação é maior em alguns lugares e menor em outros, mas ela vai se intensificando ao passar do tempo, e se intensificando de tal maneira que o Senhor virá para que aqueles que são dele não pereçam. Exatamente esse é o tema do sermão dessa noite, em Apocalipse 7, quando nós vamos ver os 4 anjos segurando os ventos até que todos os eleitos sejam selados. Ou seja, o Senhor preserva a sua igreja. Nós não estamos aí largados, não é, à mercê, à sorte do mundo e das situações. Nós estamos seguros nas mãos daquele que nos deu a vida, não é? Seguros nas mãos do Senhor. Então, aqui eu vejo que são todos esses momentos de epidemia, assim como todos os momentos de fome, assim como todas as guerras, né? Elas estão inclusas nesses cavaleiros, né, que estão aqui. Então, uma coisa muito linda desse texto é que o evangelho, ele sai à frente. É o primeiro selo do Senhor, é o evangelho. Ele sai à frente, vitorioso e para vencer. E esse evangelho, ele vai ser pregado entre as guerras, entre a fome e entre a escassez, entre as doenças. Como nós estamos fazendo hoje aqui, né? Essa pandemia nos fechou as igrejas, mas não impediu que nós continuássemos evangelizando. Eu não sei se os irmãos ouviram ontem, né, o reverendo Robson Grangeiro, ali na exposição do Mackenzie, ele falou uma coisa interessantíssima, não é? Ou seja, nós temos que fazer, né, a mesma coisa que nós temos feito. Ou seja, pregar o evangelho. Nós não podemos mudar o conteúdo dessa pregação. Nós não podemos flexibilizar o conteúdo do evangelho. O evangelho tem que ser pregado com pureza. Isso é o que a igreja sempre fez. Desde, né, lá do Antigo Testamento até hoje, as pessoas os nossos irmãos pregam o evangelho com fidelidade. Nós temos que continuar esse legado. Mas a pregação desse evangelho, ela foi alterada durante o tempo para atender a cultura de cada época, né? Então, por exemplo, com a invenção da prensa de Gutenberg, então
o evangelho foi pregado ali com livros, a Bíblia foi traduzida, foi colocada na mão do povo, né? Como diria o grande Castro Alves, né? Que lá, bendito seja tu que semeia livro, livra a mão cheia, põe na mão do povo e faz o povo pensar, né? O livro é o germe que faz a palma, é a água que faz o mar. Olha que coisa maravilhosa, né? Do poema América e o Livro, né? De Castro Alves, naquela coletânea que é Espumas Flutuantes, né? Espumas Flutuantes. Um livro fantástico, né? Então, irmãos, hoje nós estamos nessa outra maneira, né? Nós temos hoje que fazer o quê? Fazer live, né? É aquela história, né, irmãos? É uma coisa que o professor Leandro Carnal sempre diz e que é verdade. Eu parafraseando o professor Leandro Carnal, eu posso dizer o seguinte: eu no seminário, eu li as Institutas, eu li Berkoff, eu li a Confissão de Fé, eu fiz exegese, eu fiz grego, eu fiz hebraico. Nunca ninguém me ensinou sobre como editar vídeo, como a importância da luz, como ser mais sucinto, como postar vídeo no YouTube. Nunca ninguém me ensinou isso, né? Só que isso hoje se tornou imprescindível para nós. De tal maneira que eu tenho que continuar aplicando uma teologia sadia, mas me servir desses meios de comunicação para que as pessoas sejam alcançadas, né? Então, irmãos, esse é um momento sem volta. Sem volta. Ao final dessa pandemia, nós não seremos os mesmos, né? Nós não seremos os mesmos. Nós teremos mudanças radicais, até na vida da igreja. A igreja vai ter que, a partir de agora, assim como lá no século XVI a igreja precisou pensar em usar a imprensa, né, em editar livros, a igreja hoje ela vai precisar pensar em continuar um trabalho digital, né, paralelo ao seu trabalho presencial. Então eu entendo que o trabalho presencial nunca vai acabar, porque esse é o conteúdo do evangelho e é assim que sempre o evangelho foi disseminado. Mas nós precisaremos nos atentar para essas questões digitais. Então, o evangelho não foi impedido de ser pregado nem pela pandemia. Então a pandemia ela é um anúncio. Eu devo olhar para essa pandemia agora e pensar o seguinte: olha, Jesus está às portas. Jesus está às portas. Porque isso acontece aqui em Apocalipse 6. Você tem os selos abertos, né, os 4 cavaleiros. Quinto selo, o que é? São os mártires pedindo justiça a Deus. E Deus diz o que aos mártires? Que eles deveriam ter paciência. Ter paciência, porque o Senhor não exerceria essa justiça até que todos fossem selados. O 6º selo, você já tem ali um prenúncio dessa ira de Deus, de tal maneira que todos, né, os ímpios vão, de forma generalizada, pedir para que os montes se caiam sobre eles, né? E aí você tem aqui, entre o 6º selo e o 7º, né, que é onde nós temos a ira de Deus sendo derramada, lá no capítulo 8, né, que aí você vai ter os selos e as trombetas. Você tem um interlúdio, né, justamente para trabalhar com aquilo que nós vimos no 5º selo. Ou seja, o Senhor não vai fazer perecer o trigo com o joio. O Senhor vai, os justos, o eleito, né, aqueles que foram justificados em Cristo, eles serão preservados por Deus. A igreja será preservada por Deus. Certo? Então,
Isso é um anúncio, não é, da volta de Cristo, porque ali depois, né, que todos esses eventos acontecem, nós temos o sétimo selo. Exatamente o que Jesus disse. Quando você ouvir falar de guerras e rumores de guerras, né, saber o quê? Que esse é o princípio das dores. Então, você está ouvindo falar de coronavírus? Saiba que esse é o princípio das dores. Certo? Então, eu espero ter respondido aí a dona Hilda, né? Eu estou com o celular da Karina aqui do lado, eu estou conseguindo ver algumas perguntas, tá, irmãos? Então, como eu estou com o celular dela aqui do lado, acho que dá para responder. Né? Os irmãos que tiverem dúvida, podem fazer que dá para responder agora. Certo? Então, voltando aqui, o Bildad, ele vai falar então que o Jó, ele não é reto, como ele também não é íntegro, né? Desde o primeiro teste, Jó se colocou na busca da misericórdia. Então, esse conselho que ele dá no versículo 6, ele não se aplica a Jó, porque Jó está buscando a misericórdia de Deus, né? O problema de Jó não é não confiar em Deus, não é não confiar na soberania de Deus. O problema de Jó é a questão da perspectiva. E aqui eu queria que você visse o versículo 9, né? Comigo novamente, né? Veja. Porque nós somos de ontem, nada sabemos. Há uma justificativa no argumento de Bildad que serve apenas para fundamentar a autoridade de sua tese, e não o conteúdo dela, a força do conhecimento acumulado. Deixa eu explicar isso que o Anderson diz lá no comentário de Jó. A autoridade, ela só serve para fundamentar a autoridade do argumento, não o conteúdo. Então, por exemplo, muitas vezes nós usaremos o argumento da autoridade. A própria Bíblia diz para nós não mudarmos de lugar os marcos que os antigos colocaram, né? Então, nós temos zelo pela tradição, mas essa tradição ela não pode se colocar acima da palavra, porque esse é o perigo, e foi nesse problema que os católicos caíram ali a partir do quarto século, né? Por quê? Porque o problema é que eles colocaram no mesmo pé de igualdade a tradição e a palavra. E a tradição está infinitamente abaixo da palavra. Por quê? A palavra é inspirada por Deus, a tradição não. Às vezes, pessoas podem estar fazendo algo errado por muito tempo, não é? Imagine se nós falássemos sobre tradição em outras áreas do conhecimento. Vamos pensar? Vamos falar de tradição na medicina. Olha, vamos continuar utilizando os métodos de Hipócrates até hoje. Não teriam validade, né? Vamos falar sobre tradição na ciência, né? Na tecnologia. Não, meus irmãos, há um avanço tecnológico, há um avanço na ciência, e a tradição ela está baseada ali em parâmetros, paradigmas, né? Noções morais e éticas que devem ser cumpridas, mas não no conteúdo. Então, nós devemos valorizar a tradição, desde que essa tradição esteja subjugada às escrituras sagradas, certo? Então, vamos agora rapidamente ver a resposta de Jó a Bildad, aqui no capítulo 9, né, de 1 a 35. Vamos lá? Então Jó respondeu e disse: na verdade sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Né? Então as palavras mostram que Jó agora está lidando com todas as perdas que tivera, né? A resposta de Jó a Bildad, eu estou citando aqui o reverendo Daniel Santos, revela seu arcabouço teológico. Essa é a percepção de quem é o Senhor e como ele age, e não a percepção do narrador
que sabe sobre o diálogo entre Deus e Satanás. Então deixa eu esclarecer uma coisa importante aqui. Há dois planos que nós temos que entender o livro de Jó. Jó não é o escritor do livro dele. Jó não é uma autobiografia. Certo? Então você tem um narrador posterior a Jó, que nós não sabemos exatamente quem é, que está escrevendo sobre Jó. Certo? Então aqui, esse narrador dá voz a Jó, e Jó vai falar sobre a perspectiva dele, de alguém que está sendo provado e não sabe por quê. Por que Deus permite que esse texto seja escrito dessa maneira? Porque muitas vezes nós vamos estar, de alguma maneira, nos sapatos de Jó. Né? Muitas vezes nós podemos ser provados em algumas áreas da nossa vida e nós não sabemos exatamente o porquê nós estamos sendo provados daquela maneira. É nesses momentos que nós precisamos entender ali, né, como Corrie ten Boom, né? Eu sempre cito o Corrie ten Boom, daquele livro O Refúgio Secreto, né? Quando ela fala que não há nenhum poço tão profundo que Jesus não possa nos retirar dele, né? Muitas vezes nós vamos ter que, nos momentos de provação, nos momentos de dificuldade, apenas confiarmos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Irmãos, isso é uma coisa muito séria, né? Eu me lembro uma vez no aconselhamento, a pessoa passando dificuldades, né? E ela falou assim: pastor, onde está essa bondade boa, verdadeira e agradável de Deus, né? Se estamos enfrentando tais dificuldades, né? Então, irmãos, nós temos que, nesses momentos, confiar, simplesmente confiar. Aqui eu cito novamente O Refúgio Secreto. É um livro primoroso e você precisa ler, né? Nesse livro você vê ali uma família crente, uma família piedosa, né? Um patriarca de 100 anos, né? Um homem que levou a sua família com piedade, com amor, né? Então, você tem ali o pai da Cornélia ten Boom, com 100 anos, 3 filhos, né? Um pastor, um filho era pastor, né? As 2 filhas eram solteironas, né? E o que acontece? Na invasão nazista na Holanda, essas pessoas são levadas para os campos de concentração. Cornélia é a irmã dela. Cornélia era uma pessoa que, além de ser uma pessoa piedosa, ajudava o pai na relojoaria. Ela dava aula para crianças com síndrome de Down, né? E ela vê a sua vida transformada em um caos. Por quê? O pai é morto, enterrado como indigente. A irmã morre no campo de concentração. Ela mesma só escapa do campo de concentração, né, humanamente falando, por um erro ali. Ela tinha que ser morta, mas trocaram seus papéis, esses papéis foram parados nas pessoas que tinham que ser libertadas, e ela foi liberta. Nós sabemos que não houve erro nenhum, nós sabemos que não houve equívoco, nós sabemos que houve a providência de Deus, né? Mas qual foi o propósito de Cornélia e a sua irmã Elizabeth estarem ali no campo de concentração? Testemunharem a Jesus Cristo. Quando elas chegam ali no campo de concentração, elas são colocadas no lugar mais difícil, no lugar mais violento do campo de concentração. E o que elas começam a fazer? Cultos domésticos. Elas tinham partes da Bíblia, né? E elas tinham a Bíblia na memória, muitas partes dela, e elas começam toda noite ali a falar de Jesus, a pregar a palavra, a cantar hinos, e aos poucos aquele lugar que outrora era um lugar terrível passa a ser um lugar de bonança, né? Mesmo estando ali num campo de concentração, né? Então, meus irmãos, muitas vezes o Senhor nos levará a lugares inóspitos para que nós possamos testemunhar que o bordão e o cajado do nosso pastor nos consolam, não é?
aqui eu cito um texto de Anderson, Jó possuía uma fé mais forte do que a deles. Deles quem? Dos amigos, debatedores dele, né? Mais imaginativa e aventureira, como consequência mais exigente e dolorosa, né? Se você for observar, a maneira como eles veem a Deus é extremamente diferente. Jó, ele se propõe a conversar com Deus e até mesmo a questionar o Senhor. Porque o Jó tem um grau de intimidade com Deus que os seus debatedores não têm. Elifaz é um legalista, Bildade é um moralista. A fé deles é superficial, né? E aí veja, Jó explorará o seu caminho para aproximar-se de Deus, ao passo que os demais, os debatedores, eles meramente observam e falam. Então você vê aqui que o grande protagonista é Jó. Jó fala no capítulo 3, ele vai debater. Não é? Jó ora, Bildade vai debater. O protagonista, quem está falando com Deus, é Jó. Os seus debatedores, eles vão apenas falar sobre aquilo que Jó está falando. Né? Jó aceita aquilo que disseram e vai muito bem. Responde ao discurso de Bildade como uma homenagem à magnificência de Deus, que faz com que a deidade, a divindade, né, que Bildade crê, acerca de quem é fácil falar, pareça fraca e trivial. Né? Então, meus irmãos, às vezes, né, a nossa intimidade com Deus vai nos levar a esse patamar, né, de uma fé que consegue resistir às terríveis provações e tentações que suportaremos, mas que nos será dolorosa em alguns momentos, né? Porque nós sabemos de Deus, né? Nós conhecemos o Senhor, nós temos uma vida com o Senhor, e nós vamos ali, muitas vezes é como Jó, né? O fato de conhecer a Deus, o fato de saber da soberania de Deus, da misericórdia de Deus, o deixava sem perspectiva para entender os eventos que Deus havia permitido que acontecessem com ele até agora. Né? Eu sei que é assim. Né? Então veja, Jó começa o texto assim, dessa maneira. Né? Eu sei que é assim. Né? Então aqui Jó inicia sua resposta concordando com a fala ali no versículo 3 do capítulo 8. Né? Lembra lá de Bildade no versículo 3? Perverteria Deus o direito e a justiça? E ele vai falar assim, eu sei que é assim. Eu sei que Deus não perverte o direito nem a justiça. Eu sei que é desse jeito. Né? A impossibilidade de sermos justos diante de Deus não quer dizer que não se pode ser íntegro e reto diante dele. Né? Então a questão aqui, meus irmãos, Jó vai dizer para Bildade, olha Bildade, eu não estou achando que eu sou mais justo do que eu sou. Não é? Jó entende que ele tem pecados como todos nós. E Jó vai dizer isso, né? Como pode o homem ser justo para com Deus? Ou seja, quando eu estabeleço um parâmetro tão alto como o Senhor, é impossível ser justo como ele. Né? E aí, continuando, irmãos, versículo 4 a 13. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Ou seja, quem guerreou com Deus e teve paz? Ele é quem remove os montes sem que saibam que ele na sua ira os transponha. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem? Quem fala ao sol e ele não sai? Quem fala ao sol e este não sai?
e cela as estrelas? Quem sozinho estende o céu e anda sobre os altos do mar? Quem fez a Ursa e o Orion e o sete estrelo? As lâmpadas do sul? Quem faz grandes coisas que não podem esquadrinhar e maravilhas tais que não podem contar? Eis que ele passa por mim e não o vejo, segue perante mim e não o percebo. Eis que arrebata a presa, quem pode impedir? Quem lhe dirá, que fazes? Deus não revogará a sua própria ira, debaixo dele se encurvam os auxiliares do Egito. Então olha que coisa maravilhosa, né? Jó ele faz um hino mostrando a magnificência de Deus, como Deus é grande, soberano, poderoso, né? É interessante que nós poderíamos fazer um paralelo, né, dessa maneira de Jó pensar com o próprio capítulo 42, né? Você tem ali a fala de Deus para Jó, né? Desculpa, versículo capítulo 40, né? Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argui a Deus que responda? Aí Jó vai dizer, né? Sou indigno que responda eu, né? E aí o Senhor continua, no meio de um redemoinho: cinja agora os teus lombos como homem, eu te perguntarei. Aqui as perguntas de Deus, né? Acaso anularás tu de fato o meu juízo, ou contenderá para te justificares? Tem o braço como Deus e podes trovejar com a sua voz? E aí Deus vai começar a falar para Jó, não é? Sobre a criação. Então Jó ele entende a soberania de Deus. O que está faltando a Jó é essa maior intimidade ainda com o Senhor, né? Porque Jó vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó ele vai transpor, né, mais ainda, né, em sua fé. Ele vai ganhar mais intimidade ainda com o Senhor, né? Porque o Senhor ele já entende a soberania de Deus. E agora ele vai provar dessa soberania, né? Então, Jó ele evidencia os atributos de Deus aqui, né? Então, quais são os atributos que Jó evidenciou do capítulo 4 ao capítulo 13, né? Veja, ele é grande, né? Ele é soberano. Ele vai colocar aqui: ele é soberano sobre aquilo que eu não consigo ter autoridade, né? Então, quem pode transpor um monte de lugar? Quem pode falar para o sol, né, aparecer no céu? Só Deus. Deus tem poder onde eu não tenho poder, né? E da onde vem o poder de Deus sobre todas essas coisas para Jó? No fato de ele criar todas as coisas. Então, Jó entende que o poder de Deus se deriva do fato dele ser criador, né? Aí o versículo 14, Jó vai dizer: como então lhe poderei eu responder? Ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? Então, irmãos, Jó vai mostrar o seguinte: primeiro, ele não seria capaz de responder. Ele não seria capaz de escolher as suas palavras, né? Diante desse Deus soberano, diante desse Deus criador. Então o Jó está mostrando o seguinte para ele: eu não estou contendendo com Deus, né? O Jó está mostrando que ele está fazendo um desabafo a Deus. Ele está desabafando com o Senhor. E é possível que eu me desabafe com Deus, que eu chegue para Deus e coloque aquilo que eu sou diante dele. Como Ana, né? Lembra de Ana, mulher de Eucana, que estava sendo oprimida pela segunda mulher de seu marido, né, Penina,
e ela não tinha filhos, e ela estava muito chateada com aquele momento, e ela vai ao templo, né? E ela começa a se derramar diante de Deus. Essa é a imagem que a Bíblia coloca, e faz de tal maneira que o sacerdote Eli acredita que ela estava bêbada, e vai falar, vai curar esse vinho em outro lugar. E ela vai dizer que ela estava se derramando diante de Deus. E Eli vai falar para ela, olha, que o Senhor de Israel cumpra aquilo que você pediu, né? E o Senhor vai realizar o pedido de Ana, e ela vai ser mãe, né, de Samuel, né, que foi o último juiz do Antigo Testamento, o grande profeta do Antigo Testamento, aquele que vai ungir Davi como rei de Israel, né? No versículo 15, Jó vai dizer, e a ele ainda que eu fosse justo, não lhe responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Aqui é uma resposta ao versículo 6 do capítulo anterior. Lembra que o conselho dele era que ele fosse pedir misericórdia a Deus? Ele está dizendo o seguinte, é exatamente isso que eu tenho feito. Eu estou pedindo misericórdia a Deus. Eu estou pedindo misericórdia a Deus. Eu não estou isento disso, né? Mesmo que eu fosse justo, mesmo que eu não tivesse nenhum pecado, e Jó reconhece que tem, eu mesmo assim pediria misericórdia ao Senhor, né? Novamente citando Anderson, Jó rejeita a proposta de Bildade, ou seja, não responderei, né, a quaisquer acusações, porque sei que não seriam justificadas, não vou apelar ao meu juiz por clemência, pois estou insistindo na vindicação da sua misericórdia. Então ele reafirma essas duas coisas. Olha, primeiro, eu não vou responder porque eu não sou justo para tal. E mesmo que eu fosse justo, eu confio na misericórdia de Deus, né? Então, você agora tem aqui 6 constatações a respeito de Deus. Vamos lá? Versículo 16. Ainda que o chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria eu que desse ouvidos à minha voz. Porque me esmaga com uma tempestade, multiplica as minhas chagas, sem causa. Não me permitirá respirar, antes me farta de amarguras. Se trata da força do poderoso, ele dirá, eis-me aqui, sede de justiça, quem me citará? Ainda que eu seja justo e a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. Veja que coisa interessante, né, irmãos? A questão de Jó é que o parâmetro de justiça... Por que Deus fala que Jó é justo, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal, mas Jó ele entende que ele não é um homem justo, que ninguém pode ser justo diante de Deus. Porque Deus está falando disso na perspectiva de Jó para com os outros homens, né? É isso que o que Jó vai dizer a Satanás, né? Veja lá no capítulo 1, versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra, né, semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ou seja, entre os homens, Jó ele se destaca. Isso não quer dizer que ele se destaque além de Deus, ou de tal maneira que ele esteja no mesmo patamar de Deus. Não. O próprio Jó entende isso. O próprio Jó entende, ninguém pode ser justo diante de Deus. Por isso eu não vou me atrever a falar com o Senhor. Né? Então, você percebe aqui que o parâmetro é outro. Esse é um outro problema, irmãos, que o catolicismo encontrou ao longo dos séculos. Né?
estabelecer parâmetros menores para se angariar resultados melhores. Sabe? Eu diminuo o parâmetro para que o meu resultado seja melhor. Então o que aconteceu? De fato, irmãos, Paulo vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Todos nós deveríamos viver de tal maneira que as pessoas pudessem nos imitar. E nós tivemos na história da igreja pessoas que tentaram viver a vida cristã e que viveram, não só tentaram, mas viveram a vida cristã de forma excelente. E nós temos aí na história do cristianismo pessoas que viveram uma vida de piedade e que nós deveríamos nos esmerar, no exemplo delas, a viver da mesma maneira. O que acontece com o catolicismo? Ele pega esses exemplos e oferece-os como um paradigma para a nossa vida. Então você pega lá, por exemplo, vamos pegar Paulo de Tarso, né? Que está aqui como um dos escritores da Bíblia. Pedro, né? João Batista. Então eu falo assim, olha, eu tenho que imitar essas pessoas. De fato, eu tenho que ter eu deveria ter a mesma intrepidez de Paulo ao dizer, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu deveria ter essa intrepidez. Eu deveria ter a intrepidez de Pedro e de João quando estão no templo e vão dizer ao Sinédrio, não é? Olha, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Eu deveria ter o discernimento de João Batista ao dizer: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eu deveria ter a confiança de Maria quando diz: façam tudo o que ele vos disser. De fato, meus irmãos, nós tivemos pessoas santas na história da igreja e nós não podemos negligenciar a história delas, mas nós não podemos colocá-las no mesmo patamar de Jesus Cristo. Essa é a questão. Paulo, Pedro, Maria, Jó, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Não, ninguém pode ser justo diante de Deus. Então essas pessoas que nós consideramos piedosas, elas estão acima da média nossa de seres humanos. Mas Jesus não mandou eu seguir um caminho senão o dele. Esse é o desafio. Essas pessoas tiveram a vida que tiveram porque seguiram a Jesus. Porque Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O desafio é esse. O que se fez ao longo da história da Igreja Católica Romana? Se estabeleceu essas pessoas como paradigma. Olha, Jesus é muito inacessível, então viva como Paulo, como Pedro, como Maria. Mas essas pessoas buscaram a Jesus. Então, se eu procuro um paradigma, um padrão inferior, é óbvio que os meus resultados serão melhores. Por quê? Porque eu estou seguindo a homens. Estou seguindo a homens. Mas não é essa a ordem de Deus. Porque a ordem foi seguir a Jesus. Imitar a Jesus. Então, meus irmãos, esse é um problema sério. Aqui o Eli está perguntando, né? Glória a Deus pelo Espírito Santo agindo na vida de Jó, de modo que antes de declarar que antes só o conhecia de ouvir falar, mas agora os teus olhos te veem, já o capacitara a dar, deixa eu colocar aqui, a dar tais testemunhos. Exatamente, Eli, esse é um princípio da nossa confissão de fé, não é? Que os eleitos, eles não só são justificados, mas o Senhor dará aos eleitos todos os subsídios que eles precisam para terem uma vida que agrada a Deus. Isso é fato.
né? Então, irmãos, você vê aqui, primeiro, né? Deus não pode, então no versículo 16, Deus não pode dar ouvido à minha voz, né? Deus não vai dar ouvido à minha voz, porque Ele é soberano. Veja, isso não quer dizer que Deus não ouça nossa oração. Entenda que essas constatações de Jó são a voz da sua dor, né? Então a descrição que Jó faz de Deus é bem diferente da de Bildade. Embora Jó tenha certeza, e aqui eu cito o reverendo Daniel Santos, embora Jó tenha certeza de que Deus não pode perverter o direito, contudo oferece uma nova maneira de observá-lo, ou seja, Deus pode tratar o ímpio por razões que não sabemos. Então, aqui Jó, falando a partir da sua dor, Deus não ouve minha voz, né? Deus multiplica as minhas chagas, versículo 17. Olha, porque me esmaga como a tempestade multiplica as minhas chagas. Versículo 18, né? Versículo 20. Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja íntegro, ele me terá por culpado. Então Jó, ele entende que ele é justo e íntegro porque ele não cometeu um pecado que, na concepção dele, justificasse a ação de Deus. Certo? Só que perceba no versículo 20 que ele não é justo e íntegro no paradigma de Deus. Ou seja, Deus ele não precisa considerar esses atributos, né? Porque ele o terá por culpado, porque ele é pecador, né? Versículo 22. Para mim, tudo é o mesmo, por isso digo, tanto destrói o íntegro quanto o perverso, né? Aqui Deus destrói tanto o ímpio quanto o perverso. Ambos morrem, né? Tanto o piedoso quanto a pessoa que não é piedosa. Versículo 23, se qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desprezo do inocente. Aqui, entenda, Jó está falando a partir da dor dele, da falta de perspectiva que ele tem, né? E por último, aqui no a sexta constatação, cobre o rosto dos juízes, né? Ou seja, a terra está entregue nas mãos dos perversos. E Deus ainda cobre o rosto dos juízes dela. E não é ele o causador disso. Quem é logo? Né? Como ele cobre? Por que a terra está na mão dos perversos? Você está vendo ali os debatedores de Jó, não é? Acusando-no, né? Jó está entregue na mão dessas pessoas que não têm o menor comprometimento com Deus, né? Então, essas constatações são ligadas a esse presente de Jó, a esse momento de Jó. É possível que uma pessoa, no âmago de sua dor, tenha uma visão semelhante de Jó. E nós precisamos ter o sentimento de misericórdia e de cristianismo, de entendermos, irmãos, essas incoerências, essas constatações na vida de uma pessoa quando ela está passando um momento de dor, né? E aqui nós vamos, né? Semana que vem nós vamos falar sobre a oração de Jó a Deus, né? Parece-te bem que me oprimas? Esse vai ser o clamor de Jó, lá no capítulo 10. Né? Então, semana que vem nós vamos falar sobre a oração de Jó e vamos começar, né, a resposta de Zofar, né? O argumento de Zofar. Então, nós vamos, semana que vem, falar sobre a oração de Jó, Zofar, e vamos tentar falar sobre a resposta de Jó a Zofar, tá? Irmãos, agradeço a todos, né? Eu vou